1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se você quiser abrir na sua Bíblia ou quiser acompanhar ali, se você conseguir enxergar, diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, está escrito assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se é apenas para esta vida que nós estamos esperando alguma coisa em Cristo, vou repetir, preste atenção, esse é o momento, já passou, né? Se você tinha que se movimentar, nós pedimos o máximo de concentração, de você pegar sua Bíblia, suas anotações, o povo nos apoiar lá atrás também, e todos nós estamos aqui unidos neste pensamento. E a palavra diz assim: se é somente para esta vida que nós estamos esperando em Deus, nós somos os mais miseráveis dos homens, diz a outra versão. Isso quer dizer que o que Deus tem preparado para nós está muito além do carro novo, da casa nova, do casamento, está muito além. Se você acha, escute, se você acha que tudo que Deus tinha para lhe dar já acabou, você está enganado, porque o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus na nossa história ainda vai ser contado. Ainda vai ser contado. Isso renova a nossa esperança. Então vamos lá. Sexta-feira eu acompanhei, fiz todo o processo com os meus pais do falecimento da minha avó. Fiquei lá até algumas horas da madrugada, não estive aqui na reunião dos líderes de célula, dos supervisores, e lá no velório, eu não sei quantos acompanham isso, eu lá diante do corpo da minha avó, eu tive um momento teológico, um momento de reflexão bíblica, e eu fiquei pensando, e agora? E agora? O que acontece agora? Eu não sei quantos de vocês já pararam num velório e já se deteram em pensar isso, e agora? O que acontece agora? A minha avó, por longos anos, caminhou com Cristo. Enquanto ela conseguia, ela ia à igreja, participava da ceia, e estava ali no caixão. E eu fiquei pensando, eu digo, e agora? Onde é que ela está agora? O que é que está acontecendo agora? Isso me levou à reflexão. Eu comecei a pensar. Outro dia eu falei para os jovens, e eu falei uma coisa no espírito, tão no espírito assim. Estava numa reunião com a adoração, eu sou líder da adoração da igreja, e eu falei, gente, será que nós acreditamos nesse negócio de morrer, ir para o céu, de anjo, do Espírito Santo? A gente crê nisso mesmo? Eu falei isso para eles, não tinha planejado, depois fui para casa pensando, digo, será que a gente acredita nesse negócio mesmo? Cheguei ali naquele funeral, e eu comecei a pensar, e agora? Aí domingo agora, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? A gente sabe os trâmites, mas eu estava domingo aqui sentado, e nós cantamos essa canção, e vai valer a pena, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu louvarei a Jesus e tal, e eu comecei a pensar, eu digo, claro, por isso, meus irmãos, nesta noite, eu quero lhes trazer esta mensagem, pode passar para mim, por favor, eu quero lhes trazer esta mensagem, depois do fim, as promessas de Deus para depois que tudo acabar. Vamos dizer juntos esse título? Depois do fim. As promessas para depois que tudo acabar. O que é que tem no depois que tudo acaba? E esta mensagem eu desejo que crie no nosso coração, escute, que crie no nosso coração um agregar da fé. Eu quero que esta mensagem contribua para o nosso crescimento em Deus. Eu quero que esta mensagem nos fortaleça, nos renove e nos coloque de pé. A todo cansado, a todo fadigado da luta da vida, a todo desanimado, a todo chateado, a todo doente, a todo aprisionado pelas trevas, que nessa noite, nesses cultos da promessa de Deus, comece uma grande libertação, uma grande mudança nas nossas histórias.
em nome de Jesus. E hoje nós vamos pensar o que vai acontecer depois da nossa partida à luz da Bíblia. E isso vai nos fortalecer poderosamente em nome de Jesus. Os fortalecidos em Cristo, celebre Ele, que Ele merece, em nome de Jesus. Aleluias, isso mesmo, preste atenção. Se quiser pegar papel, caneta, o aplicativo do celular, pode pegar, não tem problema. Mas eu quero que você pense nisso. Todos nós vamos passar por isso. E eu tenho boas notícias para lhes dar. Vamos à primeira, passa para mim por favor. Visão de Jesus, diga comigo a visão de Jesus. Diga comigo a visão de Jesus. Eu quero que este ponto alegre sobremaneira a sua vida. Eu quero, isso tem que nos causar um furor. Escute, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, pois estes verão a Deus. Depois do fim, é promessa de Deus que nós nos encontraremos com o Salvador da vida. Aleluias! Nós veremos as suas mãos furadas. Nós veremos o seu abraço caloroso. Pense, que é isso, gente? Nós passamos toda a nossa vida, você que é membro de igreja, você que é crente, evangélico, cristão, discípulo, você que vai na igreja, você que leva Deus a sério, você que quer levar Deus a sério. Nós passamos a nossa vida toda buscando a Deus, cantando para Deus. Haverá um dia, depois do fim, que nós o veremos face a face. O abraço caloroso dele estará em nosso corpo. Os seus olhos, que são como chamas ardentes, estarão olhando nos nossos olhos. O amor que nós corremos e buscamos tanto deste lado do céu, com o Senhor, ele será uma realidade. Depois do fim, vai valer muito a pena, porque nós vamos nos encontrar com o Salvador da vida. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluias. Meus irmãos, todo último final de semana dos meses, nós temos aqui 24 horas de oração e depois a vigília. E geralmente, sempre nas vigílias, há uma presença de Deus maravilhosa. Nossos cultos do clamor, né, pastora Vera? Há uma presença gloriosa. Nos cultos de terça-feira, nós viemos aqui para frente e é Deus aqui. E nós saímos... Você que já viveu essa experiência, dessa visitação de Deus, desse enchimento de Deus, a gente vai para casa, parece que está mais leve, parece que a gente está flutuando. Deus vem, Deus fala, a gente chora, nem sabe por que está chorando. E a gente está lá trabalhando com o transcendental, a gente está trabalhando com aquilo que a gente não vê. A gente está enfrentando o deboche, a zoação dos nossos amigos, dizendo: cadê o Deus de vocês que não aparece? Por que o Deus de vocês ainda não voltou? Que história é essa? Isso é bobagem da sua cabeça. E mesmo assim, a presença de Deus, saber que Deus está neste lugar, o nosso coração já transborda de alegria. Amém, igreja? Agora imagina saber, espera aí. Imagina saber que um dia nós não apenas sentiremos o Senhor, nós não apenas sentiremos o nosso coração querer explodir e a lágrima involuntária querer descer. Um dia, depois do fim, depois da partida, Deus será uma realidade concreta, onde nós vamos tocar no seu manto, olhar nos seus olhos, ser abraçados nos seus braços, e Deus vai ser pessoal e encher a todos e cada um de nós. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Aleluias, alegre o seu coração com isso. Aleluias. O próximo, isso tudo eu fui pensando. Eu ia guardar essa ministração para um domingo, para pegar mais gente. Aí está gravando, depois a gente coloca lá no YouTube. E essa palavra é especial para vocês, porque ao vivo é diferente, né? É para vocês. Alguém aqui tinha que ouvir isso, ou muitas pessoas tinham que ouvir isso. Prepara para a próxima. A primeira é:
Deus, nós vamos ver a Deus, a visão de Deus. A segunda coisa que acontece depois do fim. A segunda coisa, para vocês verem que vale muito a pena. Passa para mim. Ai, ai, ai. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, anote, tire foto, como você quiser. Diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E ele enxugará do seu olho toda lágrima. E lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Depois do fim é o fim do mal. Diga glória a Deus. Depois do fim é o fim do mal. Senhoras e senhores, escute bem o que eu vou lhes dizer agora. Vai valer muito a pena. Passou, terminou tudo. Algumas pessoas acham que acabou tudo. Beleza, acabou. O inferno, o céu, é tudo aqui mesmo. Depois morreu, acabou. Não. Depois é que começa. Depois do fim é que começa tudo de verdade. Depois do fim, em Cristo, as dores vão embora. Os medos vão embora. A insegurança vai embora, os vícios vão embora, as tristezas vão embora, as traições vão embora, as façanhas do mal vão embora. Diga glória a Deus. Essa foto é proposital. Nós estamos, eu não sei se foi votado ou se vai ser votado. Outro dia eu falei isso num evento e uma pessoa veio e falou para mim. Eu disse: meu Senhor da glória, nós estamos aí para ser votados sobre a descriminalização, deixar de ser crime o aborto. A gente cuida de golfinho, a gente cuida de javali, a gente cuida de dinossauro, e a gente quer matar as crianças. Eu ouvi uma atriz global que eu gosto, é uma menina muito talentosa, e ela estava com uma camisa e defendendo o aborto, e ela diz assim, e ela falou uma coisa absurda, que sabe aquela hora que a gente não sabe mais para onde correr? E ela disse assim: não a banalização. Ela disse assim: independente se votarem sim ou não a favor do aborto, o aborto vai continuar acontecendo, porque o aborto é uma realidade hoje nas clínicas clandestinas. É verdade, né? Mas na hora em que isso deixar de ser um crime, na hora que o assassinato deixar de ser um crime, e essa é só a minha opinião, tá, gente? Porque outro dia eu estava falando num evento aí, terminou, uma pessoa veio falar comigo, dizendo que é a favor do aborto em determinadas circunstâncias. Eu disse: então tá bom, né? Então é a minha opinião. Mas coisas como essa, no Senhor, depois do fim, vão acabar. Coisas como essas vão acabar. Discussões tão animalescas, tão baixas, vão acabar. Vai valer a pena. Nós vivemos aí nos noticiários a Tatiane Spitzner, a mulher aquela que apareceu no Fantástico e tal, correndo do marido, e foi sufocada. Saiu o laudo, né? Saiu o laudo ontem, saiu o laudo que ela foi sufocada, né? Então ela foi realmente sufocada. Ele está dizendo que ela se jogou do apartamento, do quarto andar, mas na verdade o laudo saiu que ela foi sufocada, estrangulada antes de ser jogada de lá. Então ela não se jogou, foi jogada. Sabe, essas coisas maléficas, a gente vai conviver com isso para sempre. Soube recentemente de um estupro de uma criança. E um estupro como que a gente chama? Com o consentimento da própria criança. Sabe por quê? Por troca de cocaína. Sabe, gente, isso tem que rasgar o nosso coração. A hora que baterem o martelo e legalizarem o aborto, tem que rasgar o nosso coração. Na hora que mais uma mulher apanha, sofre a morte pelo marido, tem que rasgar o nosso coração. A hora que nós sabemos que uma criança é violentada em troca de cocaína, a cocaína para criança, isso tem que rasgar o nosso coração.
Temos que clamar a Deus por misericórdia, temos que nos colocar diante de Deus, mas temos que saber que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glórias ao Senhor Jesus, que um dia todo mal terá fim. Aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Aleluias. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. É por isso que a gente prega, gente. É por isso que a gente tem um projeto, pessoal. É por isso que agora nós temos um trabalho aqui, o Resgate Vidas com dependentes químicos, porque nós não queremos ficar aqui apenas dizendo que Jesus é bom. Nós queremos dizer que Jesus é bom e mostrar a bondade de Deus. E não somente aqui na igreja, mas que cada vida, cada um de nós possa mostrar que vale a pena demais servir ao Senhor. É bom demais servir esse Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Esse aqui eu gosto muito. Pode passar para mim, por favor. Encontro com os santos. Diga comigo, encontro com os santos. Encontro com os santos. Depois do fim, nós vamos nos encontrar com Moisés, com Abraão, com Sansão, com Davi. Nós vamos nos encontrar. Meus irmãos, este é Moisés, na versão de Michelangelo, tá? É a versão Moisés. Vocês não vão conseguir enxergar, mas quando Michelangelo fez essa escultura, ele fez com 2 chifres, porque ele fez uma interpretação lá de quando Moisés estava descendo do monte, e o véu sobre o rosto, ele fez uma interpretação, né, na época e tal, que ele entendia que eram 2 chifres. Por que eu coloquei isso? Porque nós temos ideia dos santos. A gente tem ideia de Jesus bonitão, altão, olho azul, cabelo loiro. A gente tem ideia de um Moisés bonitão, barbão, da hora. Nós temos a ideia de Davi, aquele ruivo assim, deixa eu ver um ruivo bonitão aí da televisão, sabe? Nós temos uma ideia, só que vai chegar o dia em que nós vamos nos encontrar de verdade com essas pessoas. Olha só, gente. Agora é a hora que nós temos que exercitar a nossa fé. Não é a hora que a gente está ali, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso eu já falei, isso não é fé, isso é pensamento positivo, que é muito bom. É muito bom ter pensamento positivo, pensar que vai dar certo, mas fé é nós pararmos e começar a contemplar e dizer, um dia eu vou ver Moisés, eu vou ver Adão. Um dia eu vou ver Davi, eu vou ver Salomão, eu vou ver Jeremias, eu vou ver o grande Samuel, eu vou ver João, eu vou ver Mateus, eu vou ver Lucas, eu vou ver Paulo. Eu quero ver uma pessoa muito especial que para mim, da Bíblia, eu vou ver Apolo, conhecido como o primeiro grande mestre da Bíblia. Eu quero conhecer Apolo. Nós vamos conhecer João, que esteve na ilha de Patmos. Nós vamos conhecer Martin Luther King. Nós vamos conhecer, eu tinha outro nome aqui também, nós vamos conhecer Martim Lutero, João Calvino, que para mim são importantes. Vocês têm os seus nomes, Ruth e Débora, Baraque. Nós vamos encontrar essas pessoas, mas deixa eu lhe dar uma notícia tão boa quanto. Nós vamos encontrar, escute, nós vamos encontrar com todos aqueles que já partiram no Senhor. Sabe o que é isso, gente? E pastora Vera, eu pensei na senhora quando eu estava escrevendo isso, sabe? A senhora se encontrar com o seu esposo, e eu quero que a senhora me apresente, porque eu não conheci ele. Sabe coisa boa, gente? Sabe o que é isso? Sabe que coisa maravilhosa é essa? É saber que quando acaba, para Deus não é o fim para Deus, o fim para a humanidade, para Deus é só o começo das coisas boas que o Senhor tem preparado para nós. Aleluias, aleluias. Oh, meu Deus, são as promessas do Senhor para nós. Foi Ele que disse, Mateus capítulo 17, conta o monte da transfiguração. É o seguinte, Jesus sobe no monte para orar, e ele é transfigurado, e vem para estar com ele Moisés e Elias. Pensa que é isso. E é ali que Pedro diz assim, Senhor, façamos 3 tendas e vamos ficar aqui.
Nós chegamos no céu, Moisés e Elias estão aqui, entende? Nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar com essas pessoas. Aquelas pessoas queridas que já partiram, nós vamos nos encontrar com elas. Nós vamos nos encontrar com aquela criança que nós não vimos. A minha mãe, antes de ter a minha irmã, Ariane, que temos 10 anos de diferença, a minha mãe teve um bebê e ela perdeu na gestação, né? A gente nem soube se era menino, se era menina, mas eu lembro, menino ou menina, mas eu lembro que na época assim, foi muito torturante aquilo para nós, né? Sei lá, eu tinha 10 anos, eu tinha uns 10 anos, e a mãe perdeu aquele bebê. Menos, tinha, sei lá, 8, 9 anos, porque a Ariane daí veio depois com 10, e temos 10 anos de diferença. Sabe, pensar que eu vou poder encontrar com esse irmão que a gente viu, sabe, gente, isso deve alegrar os nossos corações. Vale a pena. Diga à pessoa que está do seu lado, vale a pena ser de Jesus, vale a pena estar com Deus, vale muito a pena ser de Deus. Passa mais um para mim, só mais esse. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a grande revelação, a revelação do grande mistério. E esse aqui me cativa sobremaneira, que diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Celebra o Senhor com alegria, aplaudindo Ele em nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos, eu não sei qual foi o seu momento de mais alegria na sua vida, não sei. As mães dizem que quando pegam o bebê no colo pela primeira vez, que aquela cena é uma coisa inesquecível. Nós somos 4 irmãos, a minha mãe todo aniversário, tem 40 anos, gente, faz 40 anos que eu ouço a minha mãe dizer a hora que eu nasci, como é que foi, a hora que, daí chega o outro irmão dela, conta assim, essa hora eu estava sentindo dor, faltava 10 minutos para tu nascer. Todo ano ela faz isso, porque diz que é uma coisa que nunca mais se esquece. Eu não sei qual foi a maior alegria da sua história, eu não sei qual foi o momento de mais êxtase da sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, que o que o Senhor tem preparado para os que o amam é muito maior disso que você já sentiu, disso que você já ganhou. Nós não conseguimos entender. Escute só, o apóstolo Paulo esteve no céu, esteve no terceiro céu. O primeiro céu é esse céu aqui dos passarinhos, que a gente olha para o céu. Segundo céu, o céu das galáxias, das estrelas. O terceiro céu, o céu do Senhor, o lugar da habitação de Deus. E nesse lugar da habitação de Deus, o apóstolo Paulo esteve. E o que ele viu, ele não conseguiu traduzir em palavras, não tinha como traduzir. Mas ele vem e diz assim, vocês não têm ideia do que é. Nenhum olho viu, nem chegou à mente humana o que Deus tem preparado para nós. Então, depois do fim, ainda tem tudo isso, nós vamos ver o Senhor. Depois do fim, o mal acaba. Depois do fim, nós vamos ver os santos, nós vamos entrar pelas ruas, das ruas celestiais, estão lá os santos, as pessoas importantes, as pessoas amadas, e ainda tem esse bônus de saber que nada do que nós ganhamos nesta terra, por melhor que fosse, não se compara a todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Receba isso com alegria, celebrando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Pode passar para mim o outro ali. Deixa eu preparar para orar com vocês. Meus irmãos, a minha avó, eu lembro até que o meu pai falou, disse que eu tive também com ela lá e orando com ela alguns dias. Ela aceitou Jesus, tenho muita certeza de que ela está com o Senhor, vivendo tudo isso que eu estou pregando. Ela falaria com muito mais propriedade. Ela aceitou Jesus, ela aceitou as promessas de Jesus para a sua vida. Sofreu nos últimos dias, mas isso não abalou a sua fé. O que eu estou dizendo, o que eu estou pedindo a vocês hoje, é que sigamos as nossas vidas.
Não fiquem nessa de, não vejo a hora de morrer e estar com o Senhor. Não, siga a sua vida. Eu quero que você viva a sua vida em função dessas promessas. Tem dias ruins, tem dias maus, tem pessoas más, tem pessoas maléficas, tem pessoas destrutivas, tem amigos coveiros que só sabem nos enterrar, só sabem cavocar para enterrar a gente, não dá uma palavra boa. Tem pessoas más, tem pessoas mal-humoradas, tem dias maus, tem trabalho, mas hoje eu quero que essas promessas façam diferença nas nossas vidas. Que nem a morte pode nos causar medo, nada pode nos causar medo, porque as promessas de Deus são maravilhosas nas nossas vidas, amém, meus irmãos? Eu quero que isso nos ajude a trabalhar, isso nos ajude a viver, isso nos impulsione a uma nova história, a um novo momento nas nossas vidas, que nós saiamos dos nossos triviais e avancemos de olho naquele que nos salvou para todo sempre, em nome de Jesus. Celebre Ele que merece todo louvor e toda adoração. Aleluias. Meus irmãos, eu vou ir para o céu, eu tenho certeza disso. E não vou por merecimento. Se fosse por merecimento, o meu negócio era descer. Não é por merecimento. Eu vou para o céu porque Jesus Cristo comprou a passagem para mim na cruz. E eu aceitei ser levado por Ele até as alturas. E esse é o meu convite hoje. Eu quero convidá-los a ficarem em pé, por favor, em nome de Jesus.